Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar hoje mais um capítulo do nosso estudo no livro da Nancy Wilson, Virtuosas. Hoje vamos começar falando sobre a humildade. Nenhuma lista de virtudes cristãs estaria completa sem a humildade. É uma parte central do Evangelho. Portanto, é central à vida cristã. Jesus a si mesmo se humilhou, a ponto de morrer numa cruz, e nos é dito na carta de Paulo aos Filipenses para termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Seguimos nosso humilde Salvador quando humilhamos a nós mesmos. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 8 ao 11. Uma mentalidade humilde. Jesus deixou os privilégios de sua posição como Filho de Deus, humilhou-se a si mesmo e tornou-se homem para que pudesse morrer por sua igreja. Ele obedeceu a Deus, passando até mesmo por uma morte humilhante numa cruz, e fez isso por nós. Esse é o nosso modelo de humildade. No entanto, a humildade não é a tendência natural do ser humano. Ao contrário, a mulher, por natureza, tende a atrair para si exaltação, a pensar de si mesma como melhor ou mais importante que os outros. Ela tende a olhar somente para o próprio umbigo. A humildade não é fácil. Exageramos nossa própria importância e enxergamos mais os defeitos e as faltas dos demais. Basicamente, o orgulho é o inimigo do espírito humilde. Nós, porém, fomos chamadas à humildade e devemos buscá-la e encontrá-la. Onde a temos de procurar, então? Olhando para o autor da humildade, o próprio Deus. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Sinfonias 2:3. Humilhar-se é um verbo. Jesus declarou que o caminho para a exaltação é, na verdade, um caminho de rebaixar-se. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14:11. Logo, é melhor humilhar-se a si mesma que ser humilhada pelo próprio Deus. É humilhante ser rebaixada por alguém. A mulher cristã não foi chamada para humilhar os outros, ela foi chamada para se humilhar. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18:4. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Deus ama o humilde de espírito. Ele exalta, eleva-os de coração humilde e lhes dá mais graça. Logo, então, nosso desejo deve ser o de alcançar um coração humilde. Mas como conseguir isso? Já mencionei que não é fácil nem natural. Ainda assim, devemos ser capazes de fazê-lo, pois nos foi ordenado que nos humilhemos. Humilhar-se é permanecer debaixo dos pés de Deus. É reconhecer que Ele é Senhor, não você. É confessar pecados e agradecer pelo perdão que Ele oferece. É submeter-se à autoridade divina.
Isso é humildade diante de Deus. Deus abençoa o humilde. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Salmos 25, 9. O galardão do humilde e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Provérbios 22, 4. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Salmos 147, 6. Se desejamos experimentar a bênção de Deus, devemos ser um povo humilde. Ele nos guiará e nos ensinará. Ele nos abençoará com vida, honra e riquezas e nos exaltará. O humilde está na posição, uma posição baixa, de receber boas dádivas de seu amoroso Deus. Mas como ser humilde com os outros? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 12, 16. Humildade é ter o desejo de se dar bem com os outros, ter o mesmo sentimento. Não é tentar aparecer ou expor seus próprios talentos e habilidades, mas escolher ter amigos humildes. E a humildade nunca se enxerga como sábia. O estranho é que as pessoas sábias enxergam o quanto ainda precisam evoluir. Os tolos acham que já são sábios. Lembra-lhes que se lhes sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Tito 3, do 1 ao 2. A humildade tem uma visão elevada de Deus e uma visão modesta de si. A humildade é obediente. Isso significa que o aluno obedece ao professor, que a filha obedece aos pais, que a esposa obedece ao marido, que o trabalhador obedece ao patrão, que os membros da igreja obedecem aos presbíteros, que o cidadão obedece aos limites de velocidade e paga impostos. O humilde está ansioso por boas obras. Parando para pensar, a maior parte das boas obras beneficia outras pessoas. Devo ansiar por ajudar os outros, pois já anseio por ajudar a mim mesma. A humildade tem a língua sábia e compassiva, logo não fala mal dos outros. A humildade não tem prazer em questionar pura e simplesmente por questionar. Ela deseja ardentemente ter uma boa relação com os demais. A humildade é gentil e cortês, é compassiva e bondosa. A humildade dá ouvidos e é ensinável. A humildade busca perdão pelos pecados e ajusta as coisas com o próximo. A humildade dá lugar aos outros, servindo-os primeiro, dando-lhes o melhor lugar ou o maior pedaço da torta. Por fim, a humildade deve ter lugar com todos, não apenas com os que estão em posição de autoridade. Deus odeia o orgulho. O oposto da humildade é o orgulho. Este é mais facilmente exposto como um sentimento de excessiva satisfação pessoal. O orgulho é um pecado ofuscante e endurecedor. Quanto mais lhe cedemos, pior fica. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos. Provérbios 6, 16 ao 17. Com coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Provérbios 16, do 18 ao 19. Ao que as ocultas calunia o próximo,
a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Salmos 101, 5. O cobiçoso que levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Provérbios 28, 25. Deus odeia o orgulho, e este é arauto da destruição. Orgulho é queda. Odiemos o orgulho todas as vezes que o enxergarmos em nós mesmas. Como saber se sou orgulhosa? A mulher orgulhosa difama os outros, contando mentiras. A mulher orgulhosa despreza os demais, considerando-se superior. A mulher orgulhosa adora causar problemas, criando contendas. A mulher orgulhosa reage ao orgulho do próximo. Quem ela pensa que é? O espírito orgulhoso não aceita correção. O espírito orgulhoso não assume um problema no lugar de alguém. Por fim, aquela que é humilde ama ouvir louvores a Deus. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Salmos 34, do 1 ao 2. A mulher que é humilde está reunida em comunhão para adorar a Deus. Ela tem prazer em louvá-lo. E agora vamos falar sobre mais uma virtude na vida da mulher cristã, a coragem. A coragem não é um traço que as pessoas necessariamente pensam ser uma virtude feminina, mas creio que haja boas razões para acreditar no contrário. A coragem é uma virtude que capacita a mulher a ser destemida e valente diante de situações dolorosas, difíceis ou mesmo perigosas. A mulher corajosa pode ser descrita como ousada. Eis aí uma palavra pouco usada hoje em dia. Lembre-se de que a palavra virtude vem da palavra latina que significa virilidade ou coragem viril. Assim, a mulher, para ser virtuosa, deve abandonar a covardia e abraçar a feminilidade bíblica. Provérbios 12, 4 diz: a mulher virtuosa, a esposa excelente, é a coroa do seu marido. Agora, permita-me dizer que eu gosto do seguinte: a mulher cristã deve ter força de caráter se deseja ser a coroa do seu marido. A esposa que é covarde não é uma esposa excelente. Por vezes pensamos erroneamente que uma esposa fraca e chorosa é o que um homem forte e piedoso deseja, a fim de mostrar sua própria força e virilidade. Mas a verdade é que esse tipo de mulher acaba sendo mais um peso que uma bênção. Devemos ser corajosas e temos muitos exemplos bíblicos a seguir de mulheres com verdadeira fé e coragem. O mandamento de ser valente. Dê uma olhada nas seguintes porções da Escritura, convocando todos os cristãos à coragem. Não só os homens precisam ser corajosos, mas todos os cristãos e todas as cristãs permanecer firme. É manter a sua posição e não ceder. Sedes vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, 13. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus. Filipenses 1, do 27 ao 28. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Filipenses 4, 1. A fonte da nossa coragem é Deus.
É lógico que, como com todas as demais virtudes, Deus é o nosso exemplo. E Ele é quem nos dá força por meio do seu poder e força para obedecer a todos os seus mandamentos, inclusive o mandamento de permanecer firmes e valentes. Pense nessas poucas referências abaixo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Efésios 3,16. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio 31:6. Por isso, restabelecei as vossas descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Hebreus 12:12. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmos 27:14. Por meio desses versículos, vemos que Deus é quem dá coragem, que isso nos seja de grande conforto, pois talvez não sejamos naturalmente corajosas. Dependesse de nós, seríamos covardes e fracas, mas Deus está do nosso lado. Ele jamais nos abandonará. Podemos crer nessas promessas com absoluta confiança. Percebe? A coragem não flui à parte da verdadeira fé em Deus. Somos fortalecidas por outros santos. A coragem e a fé são dons de Deus, mas cada mulher também é incentivada à coragem por outros meios que Deus escolheu, pela pregação da palavra e pela comunhão dos santos. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, do 21 ao 22. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Atos 28:15. Ler sobre a vida dos santos que entregaram suas vidas pelo Evangelho é outra maneira de ser fortalecida e encorajada. Muitas mulheres fiéis a Deus já nos antecederam, então estamos em boa companhia. A coragem e a fé andam juntas. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos 4, do 20 ao 21. É importante lembrar-se desse trecho final, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus nunca volta atrás nas promessas que faz, e ele nunca falha. Que estejamos totalmente convencidas disso, assim como Abraão, que desejamos caminhar em coragem e fé. E Deus recebe toda a glória. Não ficamos nos dando tapinha nas costas pela coragem. Quando fortalecidas na fé, damos toda a glória a Deus. Essa não é a versão cristã do super-homem, é cristianismo básico. Devemos confiar em Deus e isso nos dará coragem. Quando precisamos de coragem? Precisamos de coragem quando estamos com medo, quando estamos doentes, quando alguém que amamos está doente, quando estamos sozinhas. Precisamos de coragem quando somos chamadas a fazer algo que nunca fizemos antes, como casar-se, ter um bebê, aceitar um novo emprego, mudar-se para longe de casa. Precisamos de coragem quando precisamos defender nossa fé de zombadores não cristãos, familiares, colegas de trabalho. Nós certamente precisaremos de coragem quando morrermos. A mulher tem uma tendência carnal de dar lugar ao medo e à ansiedade, estigmatizando seus temores, fobias indomáveis em vez de, com coragem, combatê-los.
Repense o tipo de coisas que você aceita como fraquezas e então peça a Deus que a ajude a ter coragem para encará-las. As filhas de Sara, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 3, do 5 ao 6. Não conseguimos impedir o medo de achegar-se a bater à porta, mas podemos nos valer da graça, da força, da fé e da coragem. Não permitimos que temores maiores penetrem nossa mente e nosso coração. As santas mulheres descritas acima eram conhecidas por seu espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3, 4. Um espírito manso e tranquilo é uma boa arma de defesa contra o medo. Esse é um espírito que confia em Deus e nele descansa. Não é um espírito todo agitado como a espuma do mar. Confiando em Deus, somos capazes de lançar fora o medo. 1 João 4,18. Se o deixamos entrar, este requer bastante força para ser lançado fora, mas é possível especialmente quando oramos por coragem. Querida irmã em Cristo, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido de grande proveito para suas vidas, assim como foi para a minha, tudo que aprendemos juntas aqui. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. A você e sua família. Amém?